Bom dia, meus irmãos, um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe com a paz do Senhor Jesus. E hoje vamos estudar juntos, irmãos, as duas leis. A lei moral, os 10 mandamentos, que foram as duas tábuas de pedra colocadas dentro da Arca da Aliança, a lei eterna, que existirá até mesmo no reino prometido de Deus, e é a lei que rege toda a criação de Deus. E depois a lei de Moisés, que são os testemunhos, os estatutos, os juízos, tá ok? E desfazer uma confusão. Não, que a lei foi abolida, que aquela história toda, tá ok? Agora vamos à nossa oração inicial, tá ok? Maravilhoso eterno Deus, venha raiar a luz do Espírito Santo, a luz que vai muito além do infinito, transbordando toda a tua criação em plenitude de Espírito. Dai-nos cada vez mais o teu Espírito Santo, Senhor Deus, a guiar nossos passos, a conduzir nossa vida de acordo com os teus mandamentos, os teus preceitos, e nos ensina a viver a palavra nesta vida, a nos alegrar no Senhor, a ter essa felicidade eterna que começa aqui agora, vivendo a tua palavra, tendo sede da tua palavra, da tua luz, e guie nossos passos, Senhor Deus, até a breve volta do Senhor Jesus. Tudo isso te agradecemos e te pedimos com perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Ele venha reinar agora em nossos corações, no transcorrer de nossas vidas. Irmãos, vamos entender o seguinte. Vamos fazer em duas etapas, tá? Vamos fazer a fase 1, a lei moral, a lei eterna. E na fase 2, do mesmo estudo, vamos tratar da lei cerimonial, ok? Então vamos lá. Êxodo 20, o verso 1. Olha só. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui nós vemos a graça do Senhor Jesus. Primeiro tira da servidão, tira da escravidão, tira dos maus tratos, tá ok? E depois vai revelando as suas verdades de forma cada vez mais profunda ao povo de Israel. Veja bem. E agora vamos para Êxodo 31, verso 18. Êxodo 31, verso 18, diz assim. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então aqui começa algo de especial. Esses 10 mandamentos, as duas tábuas de pedra, é a única parte das Sagradas Escrituras que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Não foi escrito por um anjo, não foi escrito por um profeta, como o restante da Bíblia. Assim foi, não é? Cerca de mais ou menos 40 escritores escreveram a Bíblia, homens santos de Deus movidos pelo Espírito Santo. Veja bem, se os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, é porque algo de especial existe para as nossas vidas. Por que foi escrito pelo dedo de Deus? Não é o caráter divino, mas é reflexo do caráter divino, os 10 mandamentos. E essa é a imagem e semelhança que Deus deseja fazer de nós para com Ele. Tá ok? Êxodo 32. Vamos lá para Êxodo 32 agora. Os versos 15 e 16 diz assim. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas.
As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então a tábua era a obra de Deus, esculpida pelo próprio Deus, ou seja, escrita pelo próprio Deus. Tá ok? 34, Êxodo 34, verso 1. Vamos lá. Êxodo 34, no verso 1 diz assim: ó. Então disse o Senhor a Moisés: lavra duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Moisés viu aquela adoração ao bezerro de ouro, ficou nervoso, indignado com aquilo e lançou as tábuas de pedra que Deus havia escrito e ela se quebrou. Então Deus fala para lavrar novamente duas tábuas de pedra como as primeiras e que Deus novamente escreveria nelas, dando os 10 mandamentos ali escritos. Só que um detalhe, irmãos. Lá em Êxodo capítulo 16, a gente vê que o povo de Israel já conhecia os 10 mandamentos de antemão, tá? Quando eles guardam ali o sábado, pegam o maná em dobro, a gente já viu isso em estudos bíblicos. Deus agora estava dando essas duas tábuas de pedra para que o povo de Israel pregasse e disseminasse esses ensinamentos aos estrangeiros que viviam ali junto com eles, posteriormente, né? E disseminasse, pregasse ao mundo, fosse exemplo para as outras nações. Tá ok? Deuteronômio 10:15. 10:5. Deuteronômio 10, verso 5. Isso mesmo. Deuteronômio 10, verso 5 diz assim: ó. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. Ou seja, o Senhor deu ordem para que as duas tábuas de pedra estivessem dentro da arca da aliança. Dentro da arca da aliança tinha as duas tábuas de pedra, um recipiente com o maná e a vara resplandecente de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Tá ok? Muito bem. Segundo Crônicas 5:10. Vamos lá para Segundo Crônicas 5, no verso 10. Diz assim, ó. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as duas tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Novamente fala da arca da aliança e as duas tábuas de pedra que estavam dentro dela. Tá ok? Tudo bem? Gênesis 26, verso 5. Vamos lá. Gênesis 26, o verso 5 diz assim. Olha só. Gênesis 26, o verso 5 diz assim: Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Tá vendo? O povo de Israel já conhecia os mandamentos, há muito tempo. Tá? Desde que nem era povo ainda, com as tribos de Jacó. Abraão já guardava os mandamentos de Deus. Os mandados, os seus preceitos, os seus estatutos, as leis de Deus, né? A lei eterna. Tá certo? Agora Romanos 5:13. Olha só. Romanos 5.
verso 13, diz assim, ó. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, é a lei de Deus, é os 10 mandamentos que mostram aquilo que é pecado, ou seja, aquilo que é contrário aos ensinamentos de Deus. Então, sem lei, não há pecado. Entendeu a função dos 10 mandamentos? A função dos 10 mandamentos é mostrar aquilo que contraria todos os princípios divinos, todos os ensinos e princípios divinos, para que possamos andar em conformidade com a lei de Deus, os seus preceitos, obedecendo ao Senhor nosso Deus. Então a lei nos mostra quando estamos dentro dos princípios divinos e quando estamos transgredindo a lei, desobedecendo a Deus, pecando contra Deus, pecando contra os seus ensinos, sendo rebeldes a nos desviar dos seus caminhos para outros caminhos obscuros, caminhos de trevas, caminhos de dor e sofrimento e ruína eterna. Entende? Mateus 5,18. Vamos lá. Mateus 5,18 diz assim. 5, verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, a lei é eterna. Nenhum i, nenhum tio. Ou seja, a menor letra, né? A letra menos importante no hebraico. Jamais, jamais. A lei sempre existirá. Os ensinos divinos são eternos. Tanto a lei como a palavra de Deus sempre existirá. E o que está acima da lei e da palavra de Deus? Somente o próprio Deus, que é supremo, acima de todas as coisas. Tá certo? Olha lá. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, ou seja, deixem de existir para vir o reino prometido de Deus, passem, nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Tudo se cumpra. Salmo 119. Vamos lá no Salmo 119 aqui. Salmo 119. Salmo 119, versos 86. Vamos lá. Olha só que interessante esse verso 86 aqui. Ó. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Então o salmista aqui estava sendo perseguido por inimigos, né? Mas ele fala aqui, os mandamentos de Deus são verdadeiros, são genuínos. E pede ajuda de Deus para se livrar desta perseguição. Agora eu quero chamar sua atenção aqui. Ó. Olha só que maravilha. 94 ao 96. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite. Toda perfeição tem o seu limite. Toda perfeição tem o seu limite. Qual é o limite da perfeição do anjo? A ausência de pecado. Olha só o que ele diz. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado.
Toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado, ou seja, infinito. Olha, e é reflexo apenas, não é o caráter divino, é o reflexo do caráter divino. Olha que maravilha. O teu mandamento é ilimitado, ou seja, bênçãos sem limites sobre nossas vidas. Tá certo? No verso 165, ele fala assim: grande paz tem aqueles que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Ou entende a parte que leu da Bíblia, ou não entende. Não há tropeço. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. No verso 11 do mesmo Salmo 119, no verso 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Viver pela palavra, né? Lucas 16, 17. Vamos lá. Lucas 16, 17. Diz assim, ó. Diz assim. Lucas. Isso mesmo. Lucas 16, 17 diz assim. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Rapaz do céu. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ou seja, os mandamentos são eternos. Há aí uma pequena confusão que algumas igrejas fazem. Tá? Romanos 7,12. Vamos lá. Romanos 7, verso 12. Diz assim, ó. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. E bom, só traz benefícios à nossa vida, que é mostrar o pecado e mostrar aquilo que desagrada a Deus, para obedecermos a palavra de Deus e vivermos em conformidade com a palavra de Deus e viver pela palavra de Deus. Não há alegria maior que essa no Espírito Santo, irmãos. A ter a paz que excede todo entendimento e guarda nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira felicidade, essa é a verdadeira alegria que deve começar agora em nossas vidas. Vamos para Mateus 19, 17. Mateus 19, 17. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, ou seja, só Deus. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A pergunta do jovem rico, né? Como ganharei a vida eterna? Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. No coração, por amor. Não por obrigação. Por obrigação não tem valor nenhum. Vira uma mecânica, né? Algo obrigado. Não existe satisfação, alegria, prazer, contentamento naquilo que você faz. Por amor. Por amor a Deus e amor ao próximo. Eclesiastes 12, 13. Vamos lá. Eclesiastes 12, verso 13. Olha só. De tudo o que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quer sejam obras boas ou obras más. E de tudo o que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Não é o dever somente do judeu, somente do israelita. É o dever de todo homem. Os 10 mandamentos foi dado nas tábuas de pedra para que Israel pregasse ao mundo. Fosse exemplo de um povo para todo o restante da humanidade. Tá ok? Tiago 2, 11
e 12. Vamos lá. Tiago 2. Versos 11 e 12 diz assim, ó. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, os 10 mandamentos é uma lei de liberdade. Liberdade no espírito, a viver no espírito e não na carne e no pecado. Tá certo? Olha o que diz o verso 10. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, aqui eu tenho 10 mandamentos. Eles estão entrelaçados, eles são juntos, não são separados. Então, se eu peco em um só mandamento, eu transgredi todos. Por quê? Porque faltou amor a guardar todos eles. A lei, os 2 maiores atributos da lei é o amor ágape, o amor fraternal e a justiça de Deus, a pureza da justiça de Deus. Então, se eu transgredir um mandamento, faltou algo a guardar todos os mandamentos. Transgredir um mandamento é o mesmo que transgredir a todos. Por quê? Porque não houve amor, não houve conexão com Deus a guardá-los por completo. Tá? Houve um rompimento do Espírito, houve um rompimento da luz que nos dá força, que nos dá amor a guardar todos os mandamentos. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ou seja, em um só mandamento, tornou-se culpado de todos. Tá? Olha só que importante que é. Né? Eclesiastes 12, o 13 e o 14 nós já lemos, né? Que é o dever de todo homem guardar os mandamentos. Salmo 119 e 165. É aquele que eu falei a vocês, né? Salmo 119, 165 é aquele que eu disse a vocês. Certo? Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Não se engana na palavra. Ou entende, ou não entende. Tá certo? E é a paz, né? A Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira vida, irmãos. Essa é uma felicidade que transborda em nosso ser. É uma vida diferente. É uma relíquia. Deixa de ser uma simples vida e passa a ser uma relíquia de vida. Tá certo? Que todos nós temos que experimentar. E Romanos 7:22. Romanos 7:22. Diz assim: porque no tocante ao homem interior, tendo prazer na lei de Deus. Se alegrar nas coisas de Deus. Viver para Deus. Viver para a palavra de Deus. Entende? Essa é a verdadeira vida. Essa é o verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas. Tá ok? Essa é a verdadeira lei eterna. Olha lá. Não terás outros deuses diante de mim. Questão: adoração. Né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Dependendo da circunstância, o Espírito Santo leva até a 3ª, às vezes até a 4ª geração a resgatar aqueles que aprenderam os pecados, aprenderam as coisas distorcidas com os pais.
e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que maravilha, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nome santo de Deus, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. O animal faz parte da criação divina também. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Um visitante na sua casa. Não vai trabalhar. Vai se deleitar no Senhor no santo sábado, o dia que o Senhor separou para que passássemos mais intensamente com Ele. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha lá. Descansou, abençoou e santificou. A tríplice bênção que Deus deseja para nós. E esse descansar não é dormir o dia inteiro, não. É descansar no sentido de contemplar as grandiosidades e as maravilhas que Deus havia criado ali com Adão e Eva. Honrar teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. Quando eu honro pai e mãe, eu estou honrando a Deus. Por isso que se prolonga o tempo de vida dado por Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Foram escritos pelo dedo de Deus. É a única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus e não pelos seus profetas. Que você, meu irmão, minha irmã, busque esse verdadeiro caminho da felicidade. Busque essa verdadeira felicidade. Para que você possa andar na luz. E o meu desejo, a minha oração para você, meu irmão, é esse aqui. Tá certo? Apocalipse 22, verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Jesus dá testemunho. Somente Jesus cumpriu toda essa lei. Mas isso não desincumbe que nós devemos procurar também. Devemos procurar a lei de Deus, os seus preceitos, os seus ensinos e obedecê-los. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Jesus é o nosso maior testemunho, nosso maior exemplo. Certamente venho sem demora. Jesus vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Um forte abraço. Que Deus te abençoe hoje e sempre nessa jornada. Tá bom? Amém.